Você realmente acha que tem que decorar essa fórmula para calcular área de triângulo? Então você está muito enganado e eu vou te mostrar nesse vídeo como é que você calcula a área de triângulo sem precisar dessa fórmula, de uma maneira bem mais fácil, bem mais simples, para você não ficar preso à sua memorização e sim entender o processo de cálculo de área. Beleza? Então, antes de mais nada, essa aqui é a fórmula de Heron. Importante que você entenda o que é essa fórmula, pelo menos para você se despedir dela, e quando que a gente vai usar. Essa fórmula serve justamente para calcular a área de triângulos quando a gente só tem os lados do triângulo. Então, um triângulo qualquer de lados A, B e C, então A, B e C, a gente vai colocar os valores de A e B e C nessa forma, e esse P aqui é o que a gente chama de semiperímetro, ou seja, é a soma dos lados dividido por 2, né? O perímetro dividido por 2. Então você usaria esses valores na fórmula para calcular a área. Mas é claro que isso aqui é monstruoso, ele é feio, é uma fórmula feia para ser decorada, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que você não se preocupe em decorá-la, e a gente vai direto para exemplos, para você entender o que você deve fazer nessas horas, ok? Então, só fique claro, você só usaria essa fórmula quando você quisesse calcular a área do triângulo e você só tivesse os três lados. Tudo bem? Então vamos partir para exemplo. Então eu tenho esse triângulo como exemplo, o triângulo de lados 5, 12 e 13. Para alguns de vocês um pouco mais experientes, familiarizados, poderiam ter identificado esse triângulo como sendo um triângulo retângulo, né? 5, 12 e 13 é um triângulo retângulo. Mas vamos supor que você não tenha percebido isso, e a ideia com esse exemplo é que você use esse processo para qualquer triângulo. Então, tanto faz se ele for retângulo ou não, beleza? Então vamos a essa ideia. Existem, como talvez você saiba, várias formas de calcular a área de triângulo, sendo que algumas delas usam os ângulos, né? A gente não tem ângulo aqui. Outra, a mais primitiva, é base vezes altura, né? Base do triângulo vezes altura. Só que a gente não tem altura aqui. A gente tem uma base, a gente pode considerar o 13 como base, mas poderia ser qualquer lado, poderia considerar como base. Estou considerando o 13 aqui. Então, eu tenho a base e o nosso objetivo vai ser encontrar a altura para que eu consiga calcular a área como base vezes a altura dividido por 2. Esse vai ser o nosso objetivo, ok? Então, eu vou traçar a altura perpendicular, chamada de H. Então, agora tem a altura, e já que essa altura cortou a base em dois pedaços, eu vou falar que um pedaço é x, o outro pedaço vai ser 13 menos x. Beleza? E agora que eu formei certamente dois triângulos retângulos, eu vou usar o teorema de Pitágoras nesses dois triângulos para criar equações. Então, nesse primeiro triângulo aqui, eu vou ter que 5 ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais x ao quadrado. Essa é a primeira equação. A outra equação vai ser 12 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 13 menos x ao quadrado. Então, veja que eu criei um sistema de equações com duas incógnitas, o h e o x. Então, eu consigo resolver eles e nosso objetivo vai ser encontrar o h. Só que nesse caso, como eu tenho h ao quadrado em cima e embaixo, eu posso subtrair as equações para cancelar esse h ao quadrado. E aí, quando eu faço isso, aqui eu vou ter 144 menos 25. E 144 menos 25 vai dar 119. E aqui vai sobrar 13 menos x ao quadrado menos x quadrado de 5. Então, eu vou abrir o lado direito, 169 menos 26x mais x quadrado menos x quadrado. Beleza? Abrir esse produto notável, e aí eu vou cancelar o x quadrado. E aí, o que vai sobrar? Eu tenho 26x, aqui 169 menos 119. Isso vai dar 50. Então, 26x é igual a 50. Então, meu x vai ser 50 sobre 26, que é a mesma coisa que 25 sobre 13. Então, esse é o meu x. Agora que eu tenho x, eu consigo calcular a altura, usando uma dessas equações. Vou usar essa primeira aqui, que é 25, que é igual ao h ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, mais o x ao quadrado, ou seja, isso daqui ao quadrado. Então, vai ficar 25 sobre 13 ao quadrado. Então, vou ter que meu h ao quadrado vai ser 25 ao quadrado sobre 13 ao quadrado menos 25. Então, meu h ao quadrado vai ser 25 menos 25 ao quadrado
sobre 13 ao quadrado. Então, fazendo essa conta, o h vai ser 60 sobre 13. Então, essa é a altura que a gente queria encontrar do triângulo. Tendo a altura, a área vai ficar super simples, né? A área vai ser a minha base vezes a altura dividido por 2. A minha base, ela é 13. 13 vezes a altura vai dar 60, né? Porque o 13 vai cortar. Dividido por 2, isso é 30. Beleza? Então a gente encontrou a área do triângulo sem precisar usar a fórmula, tendo apenas as informações dos lados. Então é exatamente esse processo que você pode fazer sempre que chegar numa situação em que se aplicaria a fórmula de Heron, e você pode partir para essa ideia sem ter que recorrer à sua memória. Beleza? Eu vou dar um segundo exemplo para fixar a ideia com um triângulo obtusângulo. Então agora com esse triângulo obtusângulo, veja que a gente vai considerar, nesse caso, o 2 como base. Mas eu poderia considerar esse daqui como base, e aí eu traçaria a altura para cá. Mas nesse caso, para dar um exemplo diferente, vou considerar isso aqui como base, e como esse ângulo aqui é maior que 90, eu vou traçar uma altura nesse sentido aqui, tá? Tem que prolongar essa base. Então, vou fazer isso. Então, aqui vai ser nossa altura, e como eu já falei, eu quero achar essa altura para calcular a área como base vezes altura. Esse é o objetivo. E esse pedacinho aqui, já que aqui é 2, vou falar que isso aqui é x. Então, eu criei dois triângulos retângulos aqui de novo. Talvez não seja tão óbvio, mas eu tenho esse triângulo retângulo menor e tenho outro triângulo retângulo maior. Então, eu posso usar dois Pitágoras aqui, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer mais uma vez. Então, tem aqui a hipotenusa, que é 5. Então, 5 ao quadrado vai ser h ao quadrado mais x ao quadrado. A outra hipotenusa é esse 3 raiz de 5. Então, 3 raiz de 5 ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais x mais 2 ao quadrado. Beleza? Esse outro cateto aqui vai valer x mais 2. E aí, de novo, eu tenho um sistema. Vou usar a mesma ideia de cortar o h ao quadrado. Aqui eu vou cortar. E a gente vai primeiro encontrar o x para depois encontrar a altura. Então vamos ver, quanto que vai dar isso aqui ao quadrado? Aqui eu tenho 25. Isso daqui ao quadrado vai ser 45, né? Porque 9 vezes 5, 45. 45 menos 25 vai dar 20. Então deixa eu colocar aqui embaixo. Essa subtração é 20. Aqui o h cortou. E aqui vai sobrar x mais 2 ao quadrado menos x quadrado. Então, lembrando, aqui no exemplo anterior eu abri esse produto notável para continuar a conta. Mas lembre que você também, como tem uma diferença de quadrados, pode usar aquele produto notável que faz esse menos esse vezes esse mais esse, né? Eu vou fazer esse exemplo aqui para você lembrar. Mas é um produto notável que é útil nesse caso aqui. Então, aqui a gente teria x mais 2 menos x vezes x mais 2 mais x. Bem, é só uma forma diferente de desenvolver aquilo. Mas você poderia abrir esse produto notável normalmente, tá? É só um outro jeito para você ver. Então aqui o x já cortou, sobrou 2. 2 vezes isso daqui. Então aqui ficou 20 é igual a 2 vezes 2x mais 2. Então, ó, se eu simplificar por 2, com esse 2 aqui, vai dar 10. E aí ficou 10 é igual a 2x mais 2. Então, se você fizer a conta, você vai descobrir que o x aqui ele é 4. Então, já temos o valor para o x, falta a gente achar o valor para o h. Só que aqui é bem mais tranquilo, porque se eu tenho 5 ao quadrado e o x é 4 ao quadrado, né, esse triângulo vai ser o triângulo 3, 4, 5. Né? Então, você não precisa nem desenvolver 100% o Pitágoras. Você já consegue concluir que se eu tenho 5 ao quadrado mais h ao quadrado mais 4 ao quadrado, né, que é o x, então com certeza o meu h tem que ser 3. Então, descobri a altura e agora a parte que a gente queria, que é achar a área. Então, a área vai ser base vezes a altura dividido por 2. Base vai ser o próprio 2 aqui. A altura é 3, dividido por 2. Então, corta e a área é 3. Beleza, gente? Então, veja, o que eu quero que você entenda. Duas coisas dessa aula. Primeiro, aquela forma você pode esquecer, ou se você ainda não decorou, não se preocupe com isso, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que você pode calcular a área de qualquer triângulo sem necessidade de fórmula, e principalmente triângulos agora que a gente viu nessa aula, que são dados apenas os lados, você consegue calcular a área
sem recorrer a nenhuma forma muito sofisticada. O que a gente usou aqui foi Pitágoras, que é o feijão com arroz, né, algo super simples, e a área primitiva de um triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2. Nada além disso, dos conceitos mais básicos, né? Inclusive são coisas bem intuitivas, né? O teorema de Pitágoras e principalmente isso daqui é bem fácil entender por que a área primitiva de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Se vocês quiserem eu posso explicar em outro vídeo, beleza? Então esse foi nosso segundo episódio dessa série sem fórmulas e nos próximos vídeos a gente vai discutir essas formas mais polêmicas, mais chatas de decorar. E lembrando, se você tem qualquer sugestão, deixa aí nos comentários. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e deixa um like no vídeo se isso aqui foi relevante, se foi útil para você pelo menos evitar a necessidade de decorar algo a mais para matemática. Beleza? Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo.